No vídeo de hoje nós vamos falar de função do segundo grau, mais especificamente sobre o conjunto imagem da função. Ou seja, como vamos determinar o conjunto imagem de uma função do segundo grau a partir da representação gráfica do mesmo? Temos que lembrar que a imagem está relacionada com os números efetivamente utilizados no eixo y. Então, por meio dos exemplos gráficos que veremos na sequência, iremos efetuar a construção do conjunto imagem. Então vejamos o primeiro exemplo, o primeiro gráfico. Está aí o nosso gráfico então. E duas coisas devem ser observadas para poder fazer a análise do conjunto imagem. A primeira é a concavidade da função e a segunda é o vértice de y. Então nesse caso podemos perceber que como a concavidade está voltada para cima, né, o a é maior que zero, temos uma concavidade voltada para cima conforme falamos. E o vy nessa função é igual a 1. Então, com base nessas duas informações, a gente pode fazer a análise do conjunto imagem da seguinte forma. Bom, antes de mais nada, temos que perceber o seguinte. Se eu pegar aqui em cima do eixo y e botar uma ondinha aqui, marcando do 1 para cima, ou seja, coloquei aqui, destaquei o 1 e fui fazendo uma ondinha para cima do eixo y. Observem que essa ondinha está acompanhando a construção gráfica. Abaixo do 1 tem gráfico? Não. Por isso que aquilo ali, aquela parte do eixo y não faz, não compõe o conjunto imagem, porque não tem gráfico ali. A imagem são os números de y que fazem relação com a função. Então, nesse caso, temos do 1 para cima. Então, a gente pinta a bolinha ali do 1 e faz essa ondinha para cima para destacar. Mais especificamente, a gente pode escrever o conjunto imagem da seguinte forma. IM é igual, abre chaves, y pertence aos reais, tal que y maior ou igual a 1. Fecha chaves. E está aí o nosso conjunto imagem sendo composto pelos números que efetivamente são utilizados pelo gráfico apresentado. Vejamos o próximo exemplo. Está aí o nosso gráfico, na situação. A concavidade dele é voltada para cima. O vértice de y, no caso, como a função encosta no eixo x, ele vai ser igual a zero. Porque quando uma função encosta no eixo x, ela tem o delta igual a zero, consequentemente o vy dela vai ser igual a zero também. Nesse caso, podemos perceber que a função ela cresce ali do zero no y para cima. Então a gente pode escrever que o conjunto imagem dela vai ser im igual, abre chaves, y pertence aos reais, tal que o y é maior ou igual a zero. Fecha chaves. Próximo exemplo. Vejamos o gráfico. Concavidade voltada para cima, então o a maior que zero, e o vy é igual a menos 1, certo? Com essas duas informações, a gente consegue fazer a construção da imagem, percebendo que os valores de y estão crescendo em relação a menos 1. E aí a gente pode escrever, imagem é igual, im igual, abre chaves, y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a menos 1. Fecha chaves. E por último, o nosso quarto exemplo aqui. Vejamos o gráfico. Está feito o gráfico aqui. Nesse gráfico, a gente pode perceber que a concavidade dele é voltada para baixo, então o a é menor que zero. E o vy dele ocorre no 3. Então eu tenho a menor que zero e o vy igual a 3. O que vai acontecer? Se eu fizer um procedimento parecido com o que eu fiz na primeira análise, a gente pode perceber que se eu fizer uma ondinha ali no eixo y, ela vai começar no 3 e vai descer para acompanhar o gráfico. Ela não vai subir. Então, nesse caso, meu conjunto imagem vai ser escrito da seguinte forma. IM é igual, abre chaves,
y pertence aos reais, tal que y é menor ou igual a 3. Fecha chaves. E está aí formado o nosso conjunto imagem. Bom, esse foi o nosso vídeo abordando o conjunto imagem da função do segundo grau. Espero que tenham gostado e até a próxima.